Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, senhores senadores e senadoras, saudar o nobre deputado federal Osmar Terra e corrigindo os números que Sua Excelência passou aqui, sobretudo quando ele falou agora, recentemente, que a Argentina já tinha 420 mil óbitos. Não, proporcionalmente ao Brasil. Não, Vossa Excelência disse 420 mil óbitos. Está errado, vídeo, são 90 mil óbitos, mais ou menos. Pega o vídeo, só ver que eu falei 420 90 mil óbitos, o senhor falou errado. Não falou, a não ser que o senhor esteja confundindo taxa de mortalidade com taxa de letalidade. O senhor sabe como é que se mede a taxa de mortalidade? Senador, eu vivi... Não, eu estou perguntando ao senhor, o senhor sabe como é que mede a taxa de mortalidade? Eu sei, senador. Como é que mede? Eu sei, senador. Mas diga, por favor. O senhor está querendo saber? Como é que mede a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade é pelos habitantes. Não, senhor. Não, senhor. Sim, é senhor. por mil. Sim, senhor. Por 1.000 pessoas, de cada localidade. Por 1.000 pessoas. Por 1 milhão. Então, não, por 1.000. Por 1.000. Senador, claro, o senhor pode olhar que é por 1.000, peraí. Vamos fazer uma discussão, vamos fazer uma live sobre isso. A taxa de mortalidade é por 1.000. 1.000 pessoas, peraí. Letalidade é uma coisa, mortalidade é outra, deputado. Tenha paciência. Tenha paciência. O senhor disse aí que era 420 mil mortos, que estava chegando próximo no Brasil. Não é. A Argentina tem 50 milhões de habitantes, 90 mil óbitos. Agora, a taxa de letalidade na Argentina é um pouco maior que a taxa de letalidade do Brasil. O Brasil está com a taxa de letalidade 2,8. A Argentina está mais que o Brasil. Então, por isso, eu quero dizer ao senhor que a taxa de mortalidade é medida por cada 1.000 habitantes, em determinada localidade. Né? Então, essa que é a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade no Brasil é que está chegando esse número aí, de 502 mil mortos, 817. Então, outra coisa que eu queria falar com o senhor é o seguinte: o senhor comparou a evolução de uma virose como a Zika e como a dengue com a coronavírus. É completamente, o senhor comparou no início aí, completamente diferente. Bom, tudo bem, depois eu respondo. Porque, qual é a diferença entre um e o outro? A diferença, deputado, é que a transmissão do Covid-19 é pessoa por pessoa. A Zika e a dengue tem um hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário, que é o mosquito, é por isso que não se fez vacina, porque é só combater o mosquito, não tem a vacina. Se fez teste in vitro para a vacina, mas é muito mais fácil combater o mosquito do que ir atrás da vacina. Matou o mosquito, acabou a dengue, acabou a Zika. O senhor comparou Zika e dengue com coronavírus, que a transmissão, deputado, é pessoa por pessoa. É completamente diferente do que o senhor falou aí. Sinceramente, não dá para o senhor orientar o presidente da República. Não dá. Por exemplo, o senhor falou variantes que chegaram e aumentaram o número de óbitos. Não foi isso. Quando surgiu a P1 em Manaus, deputado Osmar Terra, nós já tínhamos mais de 320 mil óbitos, mais ou menos isso, foi em fevereiro. A P1 surgiu no dia 17 de fevereiro de 2021. O Brasil já tinha mais de 300 mil óbitos. Foi quando surgiu a P1, lá em Manaus. 17, pode checar aí, 17 de fevereiro de 2021. O senhor falou que depois das variantes é que perdeu o controle. Não foi isso, não. O controle da doença se perdeu pelo aquilo que nós vimos aqui, o senhor falando em imunidade de rebanho por contaminação. Sabe o que significa isso, deputado? É que 5% das pessoas vão ter a forma grave. E a forma grave, a pneumonia virótica, a tromboembolia, mata 5%, no mínimo 2,5% vai a óbito. São aqueles óbitos ali. A imunidade de rebanho, para se conseguir, num país da dimensão do Brasil, com 200 e tantos milhões de habitantes, só se consegue por vacinação. Se fosse para conseguir, com imunidade de rebanho, morrendo 2,5%, 3% da população, faça a conta, para o senhor saber quantos óbitos nós íamos ter no Brasil. Milhões de pessoas. Então, essa é uma atitude que eu digo ao senhor que não teve respaldo científico. Eu não quero, para o senhor deputado, eu não quero de maneira nenhuma colocar nenhuma palavra dura,
mas não teve nenhum respaldo científico a sua fala sobre imunidade de rebanho. Para ter imunidade de rebanho, deputado, tem que ter conhecimento científico de como procederia e como procede o coronavírus. Por exemplo, o senhor falou na MERS-CoV em Hong Kong e numa parte da China. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem conhecimento de por quanto tempo os infectados desenvolveram anticorpos? O senhor sabe? É a pergunta, senador? É a pergunta. Estou perguntando se as pessoas que tiveram o SARS-CoV na Hong Kong, na parte da China, se eles desenvolveram anticorpos e se desenvolveram, por quanto tempo teve a duração dos anticorpos? Senador, eu li um trabalho sobre isso que mostra que 18 anos depois a população ainda está com anticorpos, as pessoas que se infectaram. Vamos comparar os trabalhos? Não procede, não procede. Não procede, deputado. Sua opinião? Não procede de maneira nenhuma. Essas pessoas que foram contaminadas tiveram anticorpos entre 8 meses e 2 anos. Até porque eu devo dizer ao senhor que o senhor falou que só teve essa manifestação do Covid, do coronavírus, e teve também a manifestação na Ásia Menor. Eu falei. Não, o senhor falou só Hong Kong. Não ouviu? Só Hong Kong. Teve em 2012, 2013, 2014, na Ásia Menor, que é o MERS-CoV, que é exatamente aquela síndrome respiratória do Oriente Médio. Nessa época, eu quero sempre dizer isso para usar máscara, as mulheres árabes usam a burca e se protegeram mais do que os homens. Os homens se contaminaram muito mais do que as mulheres. Para que quem está assistindo usar máscara, não fazer como o presidente da República fez. Então, esse período lá, da mesma forma, se pesquisou anticorpos e os anticorpos não ficaram por muito tempo no organismo das pessoas. Tanto essa questão de dizer que faz imunidade de rebanho, primeiro o senhor tem que saber, se tivesse imunidade de rebanho, por quanto tempo os anticorpos do coronavírus ficam no organismo da pessoa. Ninguém sabe isso, muito menos o senhor. Então, o senhor dizer que vai ter imunidade de rebanho sem conhecer cientificamente esses dados, não é coisa de responsabilidade. Sinceramente, com todo respeito que eu tenho ao senhor, mas eu vou fazer umas perguntas simples também, para que o senhor possa responder. O senhor sabe o que significa memória imunológica? Pode olhar no celular. O senhor sabe o que é memória imunológica? Eu sei, senador. Pode dizer, então. É a memória das células. Sim, mas memória das células não é isso. Não é isso, deputado. O senhor está querendo me desqualificar? Não desqualificar, não. O senhor está respondendo errado, não. Eu estou dizendo que o senhor está respondendo errado. Tá, então... A célula, eu vou explicar ao senhor. O senhor explica. Senador Otto, se eu quiser, vocês são dois colegas médicos. Se quiser, eu até paro, porque quando eu fiz aqui as perguntas científicas à doutora Anise... Pois eu recebi o processo, o senhor também, eu estou com medo de outro. Eu quero a resposta certa. Se não vier a resposta certa, eu tenho que dizer que está errado. Mas eu vou até... se for para continuar assim, você achando que eu quero desqualificar... Senador Otto. Eu vou parar. Senador eu vou parar de Otto. perguntar, porque eu não quero de maneira nenhuma desqualificar o senhor. Senador Otto, o senhor teve oportunidade, sexta-feira passada, de debater com 2 cientistas e não veio aqui. Eu não estou... Eu não estou me dirigindo. Não teve oportunidade e não veio aqui. Olha, senador... Questione os seus colegas e não veio aqui. Eu não estou me dirigindo ao senhor. Eu não vi... Mas respeite seu colega. Eu não compareci... Espera aí, presidente. Eu não compareci nem na... Eu não compareci... senador, o senhor respondeu o senhor com educação. Eu não compareci nem dos que eram contra o tratamento precoce, nem compareci também dos que eram a favor, porque eu tive um compromisso no meu estado. Só não compareci por isso. Gostaria de comparecer para o debate. Eu estou preparado para debater. Não compareci por isso. Portanto, não houve nenhuma maneira de fuga, absolutamente. Não tenho esse estilo.
eu tive um compromisso no meu estado na sexta-feira, tanto que eu não compareci nem na vez dos que falaram contra o tratamento precoce, nem também compareci nos que eram a favor. Foi só isso. Então, não estou tratando mal o deputado, estou perguntando as coisas, mas se é para parar, eu vou parar. Então, memória... Não precisa parar, senador, pode continuar. Não, o senhor está achando que eu estou desqualificando o senhor, eu vou parar. O senhor tem uma versão, eu tenho outra. Mas eu tenho uma certa, o senhor tem errada. O senhor está sempre certo. O problema, a diferença é essa. Então, a memória imunológica, deputado, é quando o organismo da pessoa recebe um antígeno. Esse antígeno, ele vai provocar uma reação de formação de anticorpos ou não. Como é que forma os anticorpos quando o organismo recebe aquela informação? O senhor sabe? O senhor pode completar o raciocínio, depois eu lhe respondo, então. Pois bem, o linfócito B, você sabe que é o linfócito B, recebe essa informação, ele vai para uma variante formando uma célula plasmática. As células plasmáticas são as células que produzem os anticorpos. É isso que eu queria dizer ao senhor. Isso é uma coisa científica. Por que eu estou dizendo isso ao senhor? Porque para defender a imunidade de rebanho, tem que saber duração de anticorpos, se forma anticorpos, como vai formar. Tem pessoas que contraem a doença, deputado, e não desenvolvem os anticorpos. O senhor falou, por exemplo, aí, de fazer o exame sorológico, IgM e IgG, se está alto ou baixo. E até o senhor falou, de forma correta, que esse exame sorológico não dá a condição da pessoa dizer: eu estou imune, eu não vou contrair mais a doença. Se ele tiver uma carga viral alta e esse vírus for para a mucosa da boca ou nasal, ele vai contrair a doença outra vez, depende muito da carga viral. O exame sorológico não define. O exame que dá uma definição de imunidade celular é o exame de pesquisa de anticorpos neutralizantes. Se você fizer e tiver realmente uma quantidade de anticorpos neutralizante alta, você pode dizer: eu estou imunizado. O senhor falou até certo. Esse IgG e IgM não dá absolutamente a garantia. O senhor não concorda comigo? Concorda. Está dizendo que mas é um indicativo. Exato. Mas não é a imunidade. Precisa ser até mais porque, deputado Armatel, nós estamos tratando de uma doença nova, que a ciência ainda não tem todos os dados clínicos, manifestações clínicas, sequelas que ficam no organismo das pessoas. Se fala em sequela de ordem psicológica, do cardíaca, do pulmão, sim, faz a fibrose pulmonar, pode dar insuficiência renal. Tudo isso é uma coisa nova. E, por ser uma coisa nova, deputado, não merecia o ano passado se receitar hidroxicloroquina pelo Ministério da Saúde, botar Tratikov e uma pessoa jurídica passar um remédio para o Brasil inteiro. Tratikov, tome essa medicação que você fica bom. Se for o médico que aviar uma receita, tudo bem, se ele quiser passar hidroxicloroquina, mas tratar pelo Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, e eu ouvi dizer que não aumenta, quem tem arritmia pode tomar hidroxicloroquina? Não pode tomar. Não pode tomar porque a arritmia, você é cardiologista, o senhor? Eu conheço cardiologia. É cardiologia. O senhor sabe, então, quem tem arritmia. A arritmia é uma doença que o senhor sabe, ela é dose dependente. Ou seja, se você tem arritmia e toma uma medicação que aumenta a arritmia, a proporção que o senhor aumenta, vai tomando, o intervalo QT vai aumentando, a pessoa pode ter parada cardíaca e morrer. Então, é por isso que não pode dar receita do Tratikov no site do Ministério da Saúde. Fazer um eletrocardiograma, controlar o doente, tudo bem, não tem efeito a hidroxicloroquina, não tem nenhum, absolutamente nenhum. Não tem, está comprovado. Só o Brasil e o presidente da República e seus seguidores ainda teimam com isso. Não tem outro lugar no mundo que está teimando com hidroxicloroquina. País de primeiro mundo. Estou falando aqui, país de primeiro mundo. Então, essa situação é uma situação que eu quero dizer ao senhor que eu jamais me pautaria 15 para dizer assim: olha, vai ter imunidade de rebanho por contaminação. Se tivesse imunidade de rebanho no Brasil, 215 milhões,
para ter um índice, uma taxa de letalidade de 2,8, faça a conta quantos milhões de brasileiros iam morrer. E a imunidade de rebanho, o senhor sabe, tanto quanto eu, aliás, o senhor falou isso aí, ela só virá com a vacinação quando nós atingirmos aí em torno de 70% do povo brasileiro vacinado. Estamos com 11% do povo brasileiro vacinado. Então, não há como negar que houve lá atrás a negação de não comprar vacina. Isso é óbvio, está claro. E também, eu vi aqui o senador de falar que a CPI não trouxe nenhuma vantagem. Quando Randolph, deputado, fez o requerimento e 28 assinaturas foram conseguidas, inclusive a minha assinatura, isso foi em fevereiro. Fevereiro, depois demorou, teve a decisão do ministro Luiz Barroso. Quando aconteceu isso em março, foi quando o presidente da República tomou a decisão de assinar contrato para comprar vacina, quando tomou a decisão de demitir o Pazuello, o general que não entendia absolutamente nada de saúde pública, completamente despreparado para essa atividade, e também, com essa admissão, foi tratar de fazer aquilo que é fundamental, que era a compra de vacinas para imunizar o povo brasileiro. Então, se tem vacina no Brasil hoje, teve pela pressão que o presidente recebeu da Comissão Parlamentar de Inquérito, que hoje investiga todos os erros que foram feitos do ponto de vista médico-científico. Nós estamos numa década, deputado, eu estou lendo um livro agora, O Novo Humanismo, não sei se o senhor está lendo esse livro. Eu esperava que essa década, e talvez esse século também, fosse o século da razão, da ciência e do humanismo. O senhor pode ter certeza, eu sei que o senhor sabe disso. Nosso país não está sendo governado pela razão, nem pela ciência, nem pelo humanismo. Porque se fosse pelo humanismo, não haveria tanta grosseria por parte do chefe da nação. Eu não quis, de maneira nenhuma, desqualificar o senhor. E se o senhor pensou assim, eu lhe peço desculpas. Senador, eu quero lhe agradecer até o seu gesto, né? Eu acho que nós somos colegas e nos entendemos, como o senador Omar Aziz falou, né? Nos entendemos que podemos ter divergências, né? Eu só queria lhe dizer assim, o senhor já ouviu falar no oseltamivir? Quem? Oseltamivir. O oseltamivir é o Tamiflu. Tamiflu. É o Tamiflu. O Tamiflu é a droga que foi... Não estou lhe pedindo para explicar. Droga de escolha para H1N1. Agora estão pesquisando vários antivirais para coronavírus. Tomara que descubram um antiviral que resolva tudo, né, senador? Mas eu vivi esse drama do oseltamivir quando eu coordenei o H1N1 lá. Foi o primeiro lugar do Brasil que entrou, foi no Rio Grande do Sul, a gente não sabia nem como lidar direito com a epidemia. E era uma pressão enorme de médicos, todo mundo cobrando o oseltamivir. Sumiu das farmácias, o Tamiflu sumiu, tinha que se comprar no Uruguai, né? E as pessoas tomavam, né? E se sentiam melhor e tal, e achavam que o oseltamivir curava. Um estudo, uma revisão sistemática, uma meta-análise feita 4 anos depois, mostra que o oseltamivir não salvou uma vida. Não teve impacto em salvar vidas, apenas reduziu os sintomas. Foi um remédio aplicado de forma experimental, vamos dizer assim, que foi feito, que tinha resultado, as pessoas se sentiam bem e usavam, né? Por que não usar, né? Então, mas foi um drama. O ministro Temporão era questionado, na época ele era o ministro da Saúde, era questionado até pela OPAS, por que ele não estava dando o oseltamivir, né? Então, eu acho que a hidroxicloroquina, ivermectina, esses medicamentos, eu tomei quando eu fiquei doente, com tratamento prévio, vamos dizer assim, um tratamento inicial. Eu tomei, talvez se eu não tivesse tomado, tivesse morrido, não sei. Mas é melhor tomar do que não tomar. E eu acho que o que o senhor fala do aumento do QT, na parte cardiológica, a experiência que se tem, 250 milhões de pessoas tomam todo ano a hidroxicloroquina. Eu não estou defendendo. Para a malária.
mais 1 milhão de pessoas tomam para síndromes autoimunes, né? E os médicos, cardiologistas que acompanham, como é o caso aquele que apareceu no vídeo lá, que ele me falou antes, eu não conhecia o rapaz, o colega, e ele falou que ele não tem nenhum caso de morte, nenhum caso de arritmia grave com tratamento. O senhor me permite, o o ministro da Saúde, sentado onde o senhor estava, eu perguntei a ele, ele disse que só daria hidroxicloroquina a um paciente se fizesse eletrocardiograma antes. Bom, por causa da arritmia. Doutora Nise Yamaguchi, quando eu perguntei a ela, ela disse que só daria se fizesse, no mínimo, um eletrocardiograma ou um ecocardiograma antes. É uma decisão do médico. Como eu falei com o senhor, essa doença ela é dose dependente. Eu expliquei ao senhor que é dose dependente. Quanto mais você toma a medicação, mais a arritmia vai aumentando, se ela altera isso. Por isso, tem que fazer eletro, tem que controlar. Qualquer médico responsável, antes de aplicar, se for aplicar e é ineficaz, aplica faz um eletrocardiograma. Agora, o senhor falou com o Tamiflu é um antiviral, não é um anti-inflamatório tratado como hidroxicloroquina, que serve para tratar artrite, lúpus, né? A AIDS, se usa para AIDS o quê? Um antiviral. Não se usa um anti-inflamatório para AIDS. É isso que eu quero mostrar, que as pessoas tomem consciência. Para a Covid-19, vai se encontrar nesses 6 meses, 8 meses, um antiviral. Não vai ser um anti-inflamatório com propriedades como a hidroxicloroquina. É essa discussão que, às vezes, a gente fica debatendo, e eu respeito a convicção do senhor, eu tenho que respeitar a minha também, porque eu tenho as minhas, eu tenho do senhor. Agora, eu tenho certeza absoluta que o que se vai se encontrar de medicação de escolha, e o senhor sabe que a medicação de escolha é aquela medicação adequada para a doença, vai ser um antiviral, não vai ser um anti-inflamatório. Com certeza absoluta disso. Que vai, aliás, já tem pesquisa no laboratório em Boston, já desenvolvendo um antiviral, que certamente com 6, 8 meses, não sei se vai estar aqui no Brasil, mas será uma medicação como o Tamiflu, que as pessoas, quando tiver a doença, fizeram um teste, vão tomar e, com fé em Deus, vai ficar bom da doença. Senador Otto.